Bom, o Twin Reverb, é, ele talvez seja um dos amplificadores que tem maior capacidade em manter o timbre da guitarra limpo, assim, num volume muito alto, né, como vocês puderam ouvir aí, né. As diferenças de timbre vão acontecer na compressão, né, um aumento de graves ali, a gente sente quando o volume está em 8,5, né, e a partir desse volume aí o timbre distorce cada vez mais, né. É isso aí. No próximo exemplo, a gente vai apenas trocar o modelo do amplificador. A gente vai usar um Fender Deluxe Reverb, que também é um amplificador clássico, só que com uma wattagem menor, tem 22 watts. E também não tem um botão de volume master. E ele tem bem menos headroom que o Twin Reverb que vocês acabaram de ouvir, né? Então ele começa a distorcer muito antes, né? Então, assim, nessa demonstração aí, as diferenças de timbre e de drive vão ser muito mais evidentes, né? Vamos assistir aí como ele reage e depois a gente comenta. Bom, como vocês acabaram de ouvir aí, né, esse ampli no Deluxe Reverb, né, a quantidade de volume começa a distorcer ele muito antes do que o que acontece, né, no Twin Reverb, né. Ele também vai ficando com menos agudo conforme o volume vai subindo, né. No caso do Deluxe Reverb, isso é causado por um capacitor chamado Treble Bypass, né, que é um capacitor inserido ali no potenciômetro de volume, que faz com que as frequências agudas não diminuam na mesma proporção das frequências graves, tá? Em alguns amplis você tem uma chave chamada Bright Cap que liga e desliga esse capacitor. Em outros amplis ainda vocês podem ter uma chave que troca as frequências desse capacitor. No caso do Fender Deluxe Reverb, ele não tem chave nenhuma, então esse capacitor fica ali permanentemente ligado no input volume. Em princípio, o motivo pelo qual foi utilizado esse capacitor nos amplificadores foi para compensar a diferença de agudos que existem entre os captadores singles e os humbuckers, né? O humbucker tem a bobina dupla, então ele tem mais volume, mais comprimido e tem menos agudos. O single coil, a bobina simples, tem mais agudo, menos volume e é menos comprimido. Esse capacitor compensa tirando mais graves conforme o volume vai descendo. Bom, resumindo, quando você usa um captador humbucker, ele tem uma saída mais alta, né, ele tem menos agudo e ele é mais comprimido. Consequentemente, você vai usar menos volume no seu amplificador. Então você puxa o input volume do amplificador para trás
e ao mesmo tempo você deixa ele com mais agudos por causa da ação do capacitor, né? Quando você usa captadores single, você vai puxar o seu volume para cima porque ele tem menos volume, né? E consequentemente vai fazer com que soe mais frequências graves ali, né? Compensando as saídas dos captadores. É isso aí. E outra justificativa também é novamente a curva de Fletcher-Munson, que quando você tem mais volume, você vai ouvir mais os agudos, você tem menos volume, você ouve menos agudos. Bom, vocês vão ver agora uma demonstração no uso do Bright Cap num amplificador de alto ganho. Nesse caso, o capacitor utilizado tem um valor muito maior do que o que vocês ouviram no Fender Deluxe Reverb. Ele altera uma faixa de frequências agudas muito maior. A ideia aqui, além de demonstrar a diferença na timbragem, é dar também um exemplo de aplicação prática do uso do Bright Cap. E nessa demonstração vocês vão ouvir o canal Head do amplificador EVH5153, que é o amplificador Signature do Ed Van Halen. Isso aí. Então a gente vai variar o input volume do amp de 10 a 3,5, né? Aí quando está no 10, fica com o Bright Cap sem ação. Quando está no 3,5 ele age bastante por causa do valor do capacitor, né? E aí a gente vai compensar, ou seja, essa perda de ganho do 10 para o 3,5 com um clean boost, né? Fisicamente, se você for fazer um amp físico, você liga um pedal, né? Clean boost antes vai ter um efeito parecido com o que a gente vai demonstrar, né? No caso aí do Axie, a gente vai usar 2 blocos de volume, né? Onde a gente vai dar um boost de 20 dB aí na demonstração para compensar a perda de ganho, né? Aí vocês vão ouvir como a característica da distorção se altera assim completamente, porque o Bright Cap está ligado ali antes do pré-amp, né? Então isso vai ter uma alteração grande aí, né, na sonoridade do drive. As frequências agudas distorcem mais, né, do que as graves, né? Então a gente vai colocar esse volume no 10 e no 3,5 com o Bright Cap ligado e com o Bright Cap desligado, para vocês perceberem a diferença. Quando o Bright Cap estiver desligado, a gente vai ter ainda o mesmo boost, né? E aí vai ficar bem parecido. O volume no 10 sem boost, o volume no 3,5 com o boost, tá? E, bom, a gente ainda vai utilizar aí nessa demonstração, né? O loop foi gravado com uma extrato, né? No caso aqui uma Zaganin, né? Com o braço em maple e o corpo em frejó. E um de Mars, o Área 61, né? A gente usou o captador da ponte aqui direto, ele vai dar um timbre bem agudo para exagerar aí a sonoridade da demonstração. Vai ficar um pouco irritante aí, mas vai dar para vocês perceberem melhor aí a ação do Bright Cap. É isso aí, vamos ver. Bom, como vocês acabaram de ver aí, é importante, né, a gente entender aí a diferença, né,
do uso do Brightcap, a importância desse uso, né? A diferença dele com o uso do controle de agudos, por exemplo, que está ali no Tone Stack, né? O Brightcap sempre vai estar ali no começo do amplificador, né? Logo ali após a entrada, o primeiro estágio de ganho, né? E o Tone Stack ele pode variar, né? Dentro da sequência ali do amplificador, né? Ele pode estar pós-preamp, ele pode estar entre os estágios do preamp, ou seja, no meio do preamp, ele pode estar também no começo ali do preamp, né? Mesmo quando ele estiver no começo do preamp, geralmente as frequências que ele trabalha são diferentes das frequências do Brightcap, que vai gerar um outro caráter ali, né, para a shapeagem do drive, né? Então é importante entender isso. Quando ele está depois, então ele só trabalha a shapeagem final, né, da equalização, e não as frequências que vão ser distorcidas, né? Então é importante entender a diferença, né, tanto de posicionamento da equalização, né, quanto o uso ali dos dois, né, quando você tem o Brightcap no input do amplificador, né, vai gerar muitas possibilidades aí para vocês trabalharem. Bom pessoal, esse aqui foi o primeiro tutorial sobre amplificador e a gente abordou aqui as principais características e o funcionamento do controle de volume do amplificador. É isso aí. A gente vai dar uma sequência aí, né, mais pra frente nesse tutorial, falando sobre os outros controles do ampli, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só escrever o e-mail aí na tela. Aqui. E na sequência a gente deve continuar falando sobre tecnologia da guitarra, do baixo, etc. Beleza.